Fala pessoal, começando mais um 4 Linhas Podcast. Já se inscreve no canal, amassa o like, compartilha nos grupos para ajudar a gente. E hoje a gente está trazendo aqui um cara muito bacana. É irmão de uma especialista em treinamento esportivo que eu trouxe aqui. Teve um bate-papo muito bacana. Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, bacharel em Direito, especialista em nutrição, e vai sentar aqui para contar muita história bacana pra gente e desmistificar muita coisa que a gente acha que é certo e não é. Paim. Falou tudo, Fernando. Desmistificar. Muitas coisas são polêmicas, são místicas, ocultas, mas seja o que for o tema, aqui o 4 Linha Podcast tem essa pegada de conversar, de receber pessoas como você, é mestre no assunto, né, para dar essa aula, essa palestrinha legal. E quem que não quer saber tudo sobre naturalidade, saúde, né, Daniel? Saúde, coisas que vêm da natureza. Então, meu irmão, manda ver aí. Daniel, obrigado por você ter vindo, cara. Eu acompanho lá você pelo Instagram, acho muito bacana as postagens que você faz. Eu, particularmente, não como carne vermelha, mas ainda faço a ingestão de carne branca através de frango, peixe. Mas eu, me amarro em ver você manipulando as frutas ali, né? Eu gosto muito de me alimentar com fruta também. Vamos de começo. O que um terapeuta naturopata faz? Bom, Fernando, boa noite a todos aí, os telespectadores aí do seu podcast. Eu quero agradecer, antes de responder a sua pergunta, pela oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz. E eu ia fazer no final, mas eu já vou te dar logo aqui de presente meu livro. Eu já vou deixar bacana. Aí já com boas-vindas aí. Tá um presente pra você. Tá autografado aí na capa. Plenitude no caos. Porra, que eu acompanho esse cara aqui, ó. Muito bacana. A gente vai deixar todas as redes sociais dele aqui, como a gente faz com nossos convidados. Mas, muito bacana. Obrigado. É 100% sua autoria? Minha autoria, 100%. Parabéns, aí. É um presentão pra vocês aí. Obrigado mesmo pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui. A casa é sua. Bom, vamos lá. Terapeuta naturopata. A gente estava conversando agora há pouco, né? Na verdade, o terapeuta naturopata, ele está aí enquadrado dentro da Política Nacional de Atividades Integrativas do Sistema Único de Saúde, né? Então você pega aí atividades, como ele estava falando, até lutas, artes marciais, Reiki, medicina tradicional chinesa, Ayurveda, professor de yoga, tudo isso aí, o SUS hoje, finalmente, ele aceita isso como atividade complementar, políticas integrativas. E o terapeuta naturopata ele é mais um que entra dentro desse contexto. E ele, na verdade, ele não é um médico, né, nem um nutricionista. Ele atua de maneira complementar à medicina e à nutrição, justamente como você falou aí, prescrevendo coisas naturais da natureza, alimentação e estilo de vida. Bacana. E assim, eu vi que você fez, cara, um jejum aí, né, de acho que 40 dias, pegou 40 dias de jejum. Eu também faço jejum intermitente, né? Ainda não tive ele prescrito, mas eu faço o jejum. Como é que foi ter essa experiência? Você achou que você ia ter uma dificuldade? Conseguiu passar? Claro, a gente sabe das dificuldades fisiológicas, mas assim, foi mais difícil do que você esperava? Não é tão fácil quanto parece, mas também não é tão difícil quanto se pensa. Porque, na verdade, eu tive uma vivência, né? Uma vivência aí, não foi uma coisa que eu fiz do nada, vou pegar e vou fazer 40 dias de jejum. Não. Foi uma coisa assim que eu vim fazendo, vim testando no meu corpo, aprendendo mais sobre coisas naturais, né? Eu aí, entre aspas, saí da minha área do direito para poder estudar sobre terapias, sobre essas coisas que me interessou, conectou com o meu ser. E eu comecei a me enfrentar nos jejuns, comecei a assistir muitos vídeos. Foi uma coisa que eu fui construindo. Eu tinha feito um de 25 dias, salvo engano, no ano de 2020, que foi muito bom, foi muito intenso. E aí eu tava para poder fazer um mais longo, porque eu defendo o jejum como uma alternativa, vou explicar mais ao longo da nossa conversa, terapêutica, né? É o melhor remédio para você. Quando não tem mais solução para nada, o remédio melhor que tem para salvar a nossa vida é o jejum. Então, eu como falo e divulgo isso abertamente, eu acho que quem fala tem que fazer também. Exatamente. Então, eu resolvi me experimentar. E eu fui lá fazer os 40 dias. Claro, eu não vou ser hipócrita aqui. Apesar de eu ter estudado e ter verificado que não tem nenhum tipo de problema, eu fiquei meio receoso de acontecer alguma coisa grave, porque tem que ser supervisionado. Já existem, inclusive, clínicas de supervisão de jejum, não aqui no Brasil, infelizmente, lá fora, legalizado. E aí eu fiz, dei uma de doido lá e fui fazendo. E deu na minha de gravar. Alguma coisa veio na minha cabeça, não, registro isso aí que você tá fazendo. Fui registrando, fui gravando e deu tudo certo. Consegui resolver muitas coisas. Deu tudo certo. Foi muito bacana. Daniel, o que na tua linha de pensamento, o que é considerado saúde
E o que é considerado doença? A minha linha de pensamento é a linha higienista de cuidados da mente do corpo, que é um nome meio esquisito, porque, na verdade, eu vou precisar só contar uma pequena história aqui. Pode ir. Isso que a gente conhece como higienismo é um movimento que surgiu lá no século XIX nos Estados Unidos, em que terapeutas, médicos, eles estavam muito chateados com o que estava acontecendo, porque estava se desenhando a medicina industrializada e mercantilizada como a gente vê hoje, né? Com base de medicamentos, tratamentos, cirurgias, né? Aí a gente vai ver aí que lá no início do século XX tem um relatório Flexner, né? Que o Rockefeller, junto com o Carnegie, eles moldaram a grade de medicina para que os alunos de medicina eles passassem só a prescrever medicamentos, né? Não mais atuar com as terapias naturais, porque a medicina sempre foi isso. Medicina sempre foi alimento, né? O próprio Hipócrates fala, faça do seu remédio seu alimento, e eles falam lá no juramento isso, né? Só que infelizmente isso aí mudou, e os higienistas lá no século XIX já estavam vendo isso acontecer. Então eles falaram, não, a gente tem que continuar nessa perspectiva de usar dos elementos da natureza para poder reverter, né, os problemas de saúde e manter o corpo em saúde. Eles olharam para o corpo humano e analisaram assim, bom, como é que pode esse corpo aí, você joga bola, você canta, você faz várias coisas ao mesmo tempo, como é que esse corpo ele não tem a capacidade de se curar de uma forma assim, de uma doença crônica, né? As doenças estavam surgindo, câncer e tudo mais. Não é por aí que as coisas funcionam. A gente tem que entender mais, estudar esse corpo humano, e a gente vai ter saúde e se manter com saúde obedecendo determinadas leis, determinados requisitos que eram obedecidos lá pelos nossos antepassados, muito antes de se ter uma arte que se pretenda curar alguém, né? Então, eu vou falar daqui a pouco de pequenas coisas que a gente... É auto-instintiva que a gente poderia estar implementando que vai dar saúde pra gente e a gente não faz, como tomar água, nosso corpo é 70% água, comer mais uma alimentação mais baseada em plantas, sono, descanso. Então os higienistas começaram a ver que esses são os elementos que verdadeiramente produzem saúde e tudo diferente disso deve ser olhado com cautela ou repudiado. Bom, bacana. Fala um pouquinho da dicotomia sobre as terapias versus os elementos de saúde. Bom, a terapia, o que é terapia? Terapia, ela é tipo um paliativo. Ela não trabalha na causa do problema. Como é que eu posso explicar? Você, por exemplo, tem um martelo, aí você está ali martelando tua mão. Aí, o que a terapia é? A terapia chega para você e fala assim, não, vamos colocar aqui uma luva para poder aliviar o impacto do martelo. Ou então, toma aí um analgésico, né? A terapia alopática, a medicina alopática fala para aliviar a dor. E a higiene natural, confiando nos elementos de saúde, ela vai dizer para você, não é muito mais fácil você parar de martelar a mão, ao invés de você tomar o analgésico, que tem efeitos colaterais, ou a luva que pode rasgar. Então, a gente tem vários tipos de terapêuticas. A gente tem a terapêutica, o Reiki, a gente tem os herbalistas, a gente tem até a própria medicina alopática, a homeopatia. Só que as pessoas precisam entender que elas não são um fim em si, elas são só um meio para poder aliviar. O que vai resolver verdadeiramente o problema de saúde da pessoa e fazer com que ela tenha saúde é trabalhar na causa do problema. E a causa são os elementos de saúde. Ar puro, contato com a terra, água, sol, alimentação, controle da mente, das emoções, sono, repouso, exercícios, para resumir. Né? Bacana demais. E aí, dá para você esse estilo de vida? Cara, olha só. Eu quero aproveitar, já que você é naturalista, não no sentido de parar de nudismo, não. Naturalista mesmo, porque tem que explicar para as pessoas. Isso aqui não. Senão as pessoas que chegou agora vão achar que está falando sobre praia de nudismo. A naturalidade, alimentação, higienização. Isso aí. Corta isso aí depois, Eduardo. Então, eu quero te perguntar o seguinte. Sobre os animais, cara. Carne. Tem gente que não consegue ser vegetariano, tem outros que são veganos. Queria que você falasse alguma coisa que possa defender os animais. Eu já fui vegetariano por algum acidente na natureza, voltei a comer carne, mas eu quase não como. E eu tenho o maior desejo de voltar a ser vegano de fato, né? Eu amo demais os animais, qualquer tipo de animal. Eu não consigo matar nenhuma formiga. Eu queria que você falasse algo. Não que seja proibido, claro, né? É bíblico, né? Os animais estão aí para servir a gente, para nos alimentar, entre aspas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. As pessoas que são vegetarianas, as pessoas que são carnívoras, outras que são veganas, um incentivo, uma palavra motivacional para poder defender os animais.
Bom, na verdade, já se come carne há muito tempo, né? Você mesmo aí falou, citou a Bíblia aí, já se come carne há muito tempo, mas a própria ciência ela já demonstra e revela que a gente não... Carne não é um alimento que é imprescindível para a gente poder ter vida, né? O argumento que se usa é que a gente precisaria aí de determinados tipos de aminoácidos. Na verdade, toda proteína, na verdade, surge da planta, né? Exato. E um organismo vivo produz todos os aminoácidos essenciais, né? Para você tem todos os aminoácidos no reino da planta. Então, você está comendo animal, está comendo indiretamente, né? Então, a nível de saúde técnico-científico, a gente vê que não há essa necessidade de se comer carne. E também não vou dizer aqui, eu acho que não deve se condenar ninguém porque come ou não carne. Mas a carne, ela é sim um alimento problemático, principalmente para quem está padecendo de uma situação delicada de saúde, porque é um alimento que ele é inflamatório. A carne que se come hoje não é a carne do animal que você cria ali bonitinho, como antigamente. Existe a forma de conservar a carne, você usa ali produtos químicos, hormônio, né? Você usa hormônio, você tem uma série de coisas, então comer carne no dia de hoje é algo muito complicado. Eu até recomendo às pessoas, meus clientes, minhas terapêuticas, não é que precisa parar, porque cada um tem seu radical, momento. Cada um tem seu momento. Eu acho que cada um, eu falo pra eles, diminua o consumo, ou coma só o fim de semana, ou passa mais pra carne mais branca, né, que ele falou aqui, que são carnes que elas têm aí menos gordura saturada, que de certa forma está associada a doenças cardiovasculares, né, e tudo mais. E como você está falando, a questão agora, passando mais para o campo filosófico, eu acredito, né? Acredite quem quiser, na questão do karma da dor. Eu, no ano de 2020, eu decidi eu lembro do dia, 6 de janeiro de 2020, eu marquei a data, né? No dia 25, eu lembro que eu comi um salmão com meu pai e com a minha mãe, né, do Natal, e eu marquei, esse aqui vai ser a minha última refeição. Na verdade, a gente combinou dia 25 e no dia 6 eu comi um salmão. Foi a última vez que eu comi carne. Mas você é 100% vegano? Não, sim, mas aí é uma questão que é de cada um, é do momento de cada um. Porque eu entendi a questão, uma coisa que eu acredito, do karma da dor. Eu acho que é um karma em você consumir dor. E eu nunca falei assim que eu nunca mais ia consumir carne. Eu simplesmente entendi que eu tô há 30 anos comendo carne e disciplina. Eu vou ficar um tempo sem comer carne por tempo indeterminado. Filosofia. Exatamente. Aí eu fui começando a estudar, começando a ver as coisas. Aí eu falei, não, realmente não tem mais por que eu comer carne, não é comigo. E quanto à relação à questão religiosa, assim, né, eu tenho uma vertente meio, né, fui criado no meio cristão, apesar de não ter religião, e já ter lido muito a Bíblia, eu entendo que, com todo respeito, que o plano original da criação não era que a gente comia carne. Se a gente for pegar ali o livro de Gênesis, a gente vai ver ali que faça das ervas do campo, né, os seus alimentos. Também. Depois que teve a queda do homem, uma série de coisas que aí se permitiu, em tese, ao homem comer. E sobre essa teoria aí de que... Não sei se é teoria, se é fato, se você tem essa resposta aí. Até para finalizar, né, que infelizmente tá acabando o tempo e o papo tá muito interessante, o público gosta desse tipo de assunto. É uma teoria ou é fato? O animal, quando é abatido, vou te dar um exemplo, o frango, ele para tentar fugir da morte, ele mexe muitas asas para tentar fugir, acumula maior parte do estresse do bicho naquela hora da morte nas asas, e quando aquela asa vira aquela asinha de alimentação no churrasco da pessoa, já está acumulado ali dentro aquele estresse da morte do animal e passa para nós esse estresse. É uma teoria, é fato? Os dois. É teoria porque, na verdade, não se sabe direito mensurar o que seria esse karma da dor. Mas o fato é que tem ali... Vou pegar o abatedouro, né? Você tem ali adrenalina, né? Você tem hormônios que o animal produz porque ele quer se defender. E aquilo ali vai pra carne, sim. E, de certa forma, esse estímulo que a gente tem ao comer carne vem dessa adrenalina que tá ali dissolvida, né? Quando o animal ali ele é abatido, infelizmente. Ele sabe que vai ser abatido. Né? Nossa. Daniel, dicas práticas e objetivas para quem... pretende aí cuidar do corpo e da mente de maneira saudável. Vamos lá, não vou entrar em detalhes, vou ser bem resumido, bem sucinto, prometo. Primeira coisa, regular a questão da alimentação de acordo com o horário do dia. Nós somos seres diurnos. Então, parar de comer a partir das 18, 19 horas. Parar de comer, ou se for comer o mínimo possível. Acho que é a dica principal aqui. Defeito. O ideal seria também... dormir cedo e acordar cedo, mas a gente sabe que hoje em dia é muito difícil isso. Mas enquanto você não consegue dormir cedo, pelo menos não dê trabalho aqui para o seu trato gastrointestinal para você aí ter uma vida melhor. Segundo, fazer 3 refeições por dia. No máximo, um café, um almoço e uma janta. A primeira, um café só de fruta. Pode ser um suco natural de fruta, uma fruta mais líquida. Um almoço
ou na janta, pode ser da forma como cada um come. Eu recomendo não comer carne todo dia. E inserir, basicamente, uma grande salada crua. Tanto no almoço quanto na janta. Uma grande salada crua. E a questão dos exercícios, né? Todos os dias que puder, que conecta com a pessoa. E também a questão do jejum intermitente uma vez por semana. De 24 a 36 horas. Ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, apenas bebendo água. Quem não consegue só beber água, fica ali no suco de fruta, na água de coco. Eu tomo muito água com limão. É isso aí. E resumindo, é o que o Walter Longo, o maior geneticista do mundo, fala, né? Que é o tal do IFAN, né? Intermittent Fasting Appropriate Nutrition. Jejum intermitente, nutrição apropriada, é o segredo aí da saúde, longevidade, qualidade de vida. Sensacional. Aí, né, é nesse clima que a gente vai se despedindo. Já se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo, amassa o like pra ajudar a gente. E esse cara volta aí porque ele ainda tem muito que ensinar a gente. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. They call me a